Em poucos minutos você vai entender o porquê que o caso Jeffrey Epstein voltou com tanta força agora, e porque mesmo depois de tudo ainda existe mais pergunta do que resposta. Quando milhares de arquivos começaram a ser divulgados recentemente, muita gente achou que finalmente tudo seria esclarecido. Só que o efeito foi literalmente o oposto. Quanto mais documentos aparecem, mais pesado o caso fica. Quem teve acesso às imagens da casa de Epstein descreve sempre a mesma sensação: mansão gigante e isolada, quarto luxuoso e um clima estranho, desconfortável, quase sufocante. Estamos falando cerca de 180 mil imagens, mais de 2 mil vídeos, além de documentos e trocas de e-mails que ficaram anos longe do público. Quando isso veio à tona, o escândalo reacendeu no mundo inteiro. Epstein não era desconhecido. Ele era um financista bilionário com acesso direto aos políticos, empresários, artistas e membros da realeza. Tinha jatos particulares, vidas privadas e portas abertas nos lugares mais difíceis do planeta. Ao longo dos anos, surgiram acusações graves e repetidas. Meninas menores de idade eram aliciadas com promessas simples: dinheiro, presentes, oportunidades e roubavam empresas no esquema de abuso sexual. Diversas vítimas relataram o mesmo padrão, verdade, mental, dinâmica. Isso levou à condenação de Epstein por crime sexual. Essa parte não é mistério pra ninguém. O que começa a ficar nebuloso é quando os arquivos mostram que Epstein é isolado. Nos documentos aparecem nomes extremamente conhecidos, entre eles Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Quincy Andrew e Michael Jackson. Aqui é importante deixar claro: aparecer em arquivos fotos não significa participação em crime, mas também não é da hora passar pano pra ninguém. Em muitos casos, são registros de eventos sociais, viagens, encontros antigos ou simples menções. Mas a quantidade de nome levanta uma pergunta inevitável: Epstein realmente operava sozinho? O nome de Trump aparece centenas de vezes nos arquivos. Há registro de convivência social antiga, inclusive em eventos no resort. Existe relatos envolvendo uma menina de 14 anos, apresentada por Epstein nesse ambiente. Trump se manifestou recentemente dizendo que rompeu relações com Epstein muitos anos antes da prisão. Até hoje não existe nenhuma prova pública ligando Trump diretamente aos crimes sexuais de Epstein. Já no caso do Bill Clinton, fotos mostram o ex-presidente em ambientes ligados a Epstein, inclusive em ilhas privadas. Clinton afirma que essas imagens são antigas, de mais de 20 anos, e que não sabia de nenhum crime. Segundo ele, podem divulgar quantas imagens quiserem. Ele nega qualquer envolvimento ou conhecimento dos abusos. Mas o caso mais delicado envolve Andrew, o filho da Queen Elizabeth II. O nome dele aparece ligado às acusações diretas feitas por vítimas. Ele nega tudo, mas o desgaste foi tão grande que ele se afastou das funções oficiais da família real. Durante anos, circularam os rumores de que a monarquia britânica teria tentado abafar o escândalo. Nada disso foi oficialmente comprovado, blá 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 blá. Mas o silêncio prolongado sempre alimentou suspeitas. Outro ponto curioso nos arquivos envolve Elon Musk. Em um e-mail antigo, ele perguntou quando poderia visitar a ilha de Epstein. Não há registro de quando essa visita tenha acontecido, mas novamente o simples contato chama atenção, vai. Então chegamos ao ponto mais controverso dessa história toda: a morte do maluco aí. Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019. Falam que foi suicídio. O problema é que naquela noite uma sequência improvável de falhas aconteceu. Câmeras que não funcionavam, guardas que não fizeram rondas, procedimentos básicos que simplesmente não foram seguidos. Nada disso foi totalmente esclarecido de forma convincente pra muita gente. E aqui vai uma opinião da minha parte: será que realmente foi suicídio? Ou foi uma espécie de cala-boca? Muita gente acredita que Epstein não tirou a própria vida. Ele sabia demais. E que poderia começar a falar, né? Já que ele tava preso, não tem nada mais a perder. Mas não existe prova disso, mas também não existe uma explicação que tenha encerrado as dúvidas. Talvez esse seja o ponto central do caso. O que continua sem resposta é muito maior. Quem mais sabia? Quem mais se beneficiou? E porque mesmo com tantos arquivos, tanta coisa permanece nas sombras. Epstein morreu, mas a história dele ainda não acabou.